Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora e você vai ver os seguintes destaques. A crise da segurança no Espírito Santo chega ao 6º dia. Comércio e escolas seguem fechadas em boa parte do estado. Os ônibus voltaram para as garagens agora pela manhã, depois da morte de um sindicalista. Na contramão da crise, os criativos descobrem outras atividades remuneradas. Que tal ser entregador particular? Fim de serviço dos Correios abre espaço para nova alternativa de renda. Polêmica na escolha do novo presidente de Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Citado 3 vezes na Lava Jato, Edson Lobão será o responsável pela sabatina ao indicado a ministro do Supremo. Andar 5 minutos a cada hora de trabalho garante disposição e bom humor. Conclusão de pesquisa aponta benefício da atividade física ao longo do dia. Na entrevista da semana, a brecha na lei que coloca em risco os filhos de pais separados. Medida provisória que modifica o ensino médio é aprovada no Congresso, já está na mesa do presidente Temer para sanção. O texto foi modificado depois de protestos. Tempos de crise, a gente começa o jornal com uma dica aí de talvez uma nova atividade para você, quem sabe, né? Ser entregador de mercadorias pode ser uma alternativa para quem está sem emprego e também uma forma das empresas de comércio online gastarem menos para enviar os produtos aos clientes. De secretária a entregadora. Depois de 8 meses desempregada, Kátia viu em uma empresa de logística a oportunidade de pagar as contas. Vale a pena sim, compensa bastante. Como é um mercado que está crescendo, a gente vê que dá para dar futuro nisso. O serviço é parecido com o de caronas compartilhadas. Não há vínculo empregatício e quanto maior o volume de trabalho, maior o rendimento. O valor médio das entregas é de R$ 5,00. Há parceiros que tiram até R$ 5.000 por mês e a concorrência ainda não é um problema, já que a taxa de crescimento do negócio chega a 30% ao mês. Nós temos uma ideia de somar serviços e tecnologia. O serviço funciona da seguinte maneira: os colaboradores passam aqui no centro de distribuição, retiram as mercadorias já separadas por rotas e fazem as entregas perto de casa. A empresa cuida da logística e os entregadores parceiros arcam com os custos do transporte. Tudo isso dentro do conceito de economia colaborativa. É uma economia que ela é baseada no compartilhamento, né, na divisão de serviços e produtos. Esse consultor do Sebrae explica que as vantagens para o cliente são a versatilidade e o baixo custo desse tipo de serviço. Já o colaborador consegue complementar a renda sem correr risco de inadimplência. Mas com a expansão do segmento, o maior desafio é manter a qualidade. Primeiro de tudo é gestão. O uso da tecnologia em favor do monitoramento, acompanhamento e eu acho também que um pouco de capacitação, né? Então oferecer o mínimo de capacitação para quem vai prestar o serviço para que pelo menos tenha o básico. Agora uma dica importante para quem tem estudante em casa, hein? Olha só, quem foi aprovado em universidades públicas e precisa cancelar a matrícula já feita em faculdades particulares pode ter direito à devolução integral do valor pago no momento da inscrição. Às vezes a gente desconhece isso. A orientação é da Fundação Procon e quem tem as informações para a gente é a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Essa devolução integral é uma garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor e, se ela for desrespeitada, pode ser até considerada uma prática abusiva, mas há alguns casos em que ela não é obrigatória. A gente vai saber quais são com o Paulo Miguel, que é diretor executivo do Procon. Paulo, em quais casos as universidades podem reter essa taxa de matrícula? Boa tarde. Bom dia. Essa taxa de matrícula pode ser segura a partir do momento que inicia-se as aulas. Depois que iniciou as aulas, eles não têm obrigação de devolver. Mas até o início das aulas, ele pode ser cobrado com uma taxa de administração que ele deveria ficar com o colégio. Mas isso tem que estar previsto em contrato, né? Sim, isso tem que estar previsto em contrato. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Olha, essa taxa que deve ser retida não pode passar de 20%, então você deve ficar atento e o quanto antes puder fazer esse cancelamento, faça, porque depois que as aulas continuarem aí, a instituição de ensino não tem mais obrigação de devolver esse dinheiro, Aldo. Ok, obrigado, Adriana, pelas informações. Olha, se esticar e andar alguns minutos a cada hora pode melhorar o seu humor e o seu rendimento no trabalho, vale a pena, né? 5 minutinhos, viu, já são suficientes para renovar a energia e dar um show na preguiça.
Todos os dias, Tiago segue essa rotina. Liga o computador, checa e-mails, telefona para os clientes e levanta para se exercitar. Eu tento levantar pelo menos a cada 1h30, nem que seja para beber uma água ou para conversar sobre algum assunto que está relacionado ao trabalho. E como a gente tem a diferença de alguns andares com outros departamentos, eu tento ir sempre de escada para poder me movimentar. Essa caminhada diária do Tiago pela empresa traz benefícios para a saúde e também aumenta a produtividade dele. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revela que quem faz 5 minutos de caminhada a cada hora de trabalho tem mais energia, melhora o humor e combate a preguiça. A pesquisa também constatou que breves pausas para andar são mais eficazes do que uma única e mais longa caminhada antes do trabalho. Além disso, a atividade não afeta o desempenho dos funcionários. Quando a gente fica sentado muito tempo, a pressão exercida no disco, que é essa estrutura gelatinosa, ela é praticamente 50% a mais do que quando a gente está em pé. Tá? E quando a gente está numa postura inadequada, isso aumenta para mais de 100%. Então, quanto maior a pressão exercida nessa estrutura, maior a chance dela gastar. Então, ela acaba sofrendo alterações de desgaste dessa cartilagem que a gente observaria com 70, 80 anos de idade. Desde quando começou as atividades, Tiago diz que é outro funcionário. Até a questão do relacionamento com outras pessoas, a gente fica um pouco mais disposto e até bem-humorado. Hoje é o 6º dia sem policiais militares nas ruas do Espírito Santo. Os ônibus voltaram para as garagens no fim da manhã depois da morte de um sindicalista. Desde o início da paralisação, foram registradas 101 mortes no estado, além de assaltos, roubos e saques a lojas. Daqui a pouquinho, às 14h, as mulheres dos PMs e representantes do governo estadual fazem uma segunda reunião para discutir as reivindicações. Entre elas, anistia aos PMs e aumento de 100% para toda a categoria. Mais 660 homens da Força Nacional e das Forças Armadas vão reforçar o policiamento no estado. Por 10 dias, segundo o decreto publicado no Diário Oficial, o Espírito Santo transferiu o comando da segurança pública para as Forças Armadas. 2 PMs foram baleados ontem a caminho dos batalhões, mas não correm risco de morte. Em Vitória e outras cidades capixabas, escolas, postos de saúde e comércios se mantêm fechados. O governador Paulo Hartung, de volta ao Espírito Santo depois de uma cirurgia, chamou o movimento de chantagem. Essa chantagem aberta, isso é a mesma coisa que sequestrar a liberdade, o direito do cidadão capixaba e cobrar resgate. Para complicar ainda mais, policiais civis fizeram uma paralisação durante todo o dia de ontem em protesto contra a morte do investigador Mário Marcelo de Albuquerque, que tentava evitar um assalto. Eles organizaram uma passeata em apoio aos PMs. Se engana quem pensa que a situação no Espírito Santo é um problema isolado. A falta de recursos em vários estados e municípios é crônica e se agrava com a crise econômica do país. O receio de que o movimento iniciado em batalhões capixabas se espalhe por outros estados é real. O Rio de Janeiro se apressou e anunciou que na próxima terça-feira vai pagar com reajuste os salários dos servidores da segurança e educação. A gente tem a crise econômica, a gente tem problemas orçamentários, mas a gente tem autoridades com falta de credibilidade política. Então é uma situação dramática. Eu acho que todas essas variáveis realmente nos coloca com todos os pés atrás diante do que pode acontecer. Eu acho que é grave, a situação é grave. Medida provisória da reforma do ensino médio é aprovada no Senado e segue para a sanção do presidente Michel Temer. O texto aprovado divide o conteúdo do ensino médio em 2 partes, 60% para disciplinas comuns a todos os estudantes e 40% para que o aluno aprofunde seus conhecimentos numa área de interesse. Entre as opções, linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e ensino profissional. No currículo comum, português e matemática são obrigatórios em todos os 3 anos do curso. O inglês passa a ser obrigatório a partir do 6º ano do ensino fundamental. Outras línguas podem ser oferecidas junto, de preferência o espanhol. Depois da repercussão negativa, o texto original foi modificado e as aulas de filosofia, sociologia e educação física continuam obrigatórias. Também é previsto um aumento progressivo da carga horária de 800 horas para 1.400 horas anuais em tempo integral, por meio de financiamento da União aos estados durante 10 anos.
Outras notícias de Brasília, Botafogo na mira da PF. Juiz do Distrito Federal suspende a nomeação de ministro citado na Lava Jato e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a mais importante do Congresso e que decide também sobre questões de ética e decoro, já tem novo presidente. Quem tem medo do lobo mau? Com o apoio do ex-presidente do Senado e agora líder do PMDB na casa, Renan Calheiros, investigado em 12 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, e do senador José Sarney, a quem os oficiais de justiça há 2 meses tentam localizar para intimar a depor perante o juiz Sérgio Moro, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a mais importante do Congresso, já tem novo presidente indicado pelo PMDB, o senador Edson Lobão. Repare só, ele é investigado em 2 inquéritos da Lava Jato e citado em delações premiadas como receptor de propinas de empreiteiras, o que ele nega. Qual será o primeiro desafio dele na CCJ? Sabatinar o indicado do presidente Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro da Justiça Alexandre de Moraes, que, se aprovado, será o revisor da Lava Jato. Problema? Nenhum, na opinião de Romero Jucá, outro companheiro de investigações da Lava Jato. Qualquer menção, qualquer investigação, num regime democrático é algo corriqueiro, é algo normal. Não há demérito em ser investigado, o demérito é ser condenado. A Polícia Federal está de olho no Botafogo. Não, esse não. Esse, agora sim. A PF diz que o deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, o presidente da Câmara, recebeu R$1 milhão em propina para defender os interesses da construtora OAS no Congresso em 2014. A informação vem de investigações da Operação Lava Jato. O dinheiro teria sido lavado como doação oficial à campanha do pai de Rodrigo, César Maia, à Prefeitura do Rio. Rodrigo Maia já foi citado em outra investigação, como sendo o Botafogo, numa planilha de repasse de propinas da Odebrecht. Ele nega a denúncia e diz que nunca votou para favorecer empresas e que sempre votou de acordo com as orientações da bancada e da consciência dele. E a última, a Justiça Federal suspendeu a nomeação do ministro Moreira Franco para a especialmente recriada pasta da Secretaria-Geral de Governo. Ele é citado em delação homologada da Operação Lava Jato. O argumento é que, se Lula, também investigado na Lava Jato, não poderia ser ministro para ganhar foro privilegiado, Franco também não. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão com o argumento de que não houve intenção de protegê-lo, mas de reforçar as ações de governo que Moreira Franco já desempenhava. Tem coisa que só dá para encarar com um pouquinho de humor, né? Pelo menos. Só uma atualização, a Advocacia Geral da União informou agora há pouco que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou agora pela manhã a liminar que suspendia a nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral de Governo. Agora, um outro detalhe não dá para deixar passar, que me desculpe aí o senador Romero Jucá, mas olha, você viu a fala dele, né? Que é normal ser investigado, tudo certo na democracia. Certamente para a esmagadora maioria dos mais de 200 milhões de brasileiros que não devem nada para a justiça, ser citado, denunciado, investigado, acusado num processo criminal não é normal. Se não tem demérito, como ele diz, pelo menos tem que ter constrangimento, vergonha, no mínimo em respeito aos eleitores, porque isso não é algo que faça parte da vida normal de qualquer pessoa. Isso não é natural. Um debate que, mudar de assunto, um debate que envolve alienação parental. Sabe o que é isso? Quando uma criança, filha de pais separados, sofre uma espécie de lavagem cerebral de um dos genitores com ideias contra o outro genitor. No Brasil, essa lei, essa ação, é proibida por lei. No resto do mundo, o conceito de alienação parental é visto com ressalvas. Na entrevista da semana, a gente foi entender como essa alienação parental abre brechas para proteger pais e mães agressores e como a justiça pode priorizar o bem-estar das crianças. A gente conversa hoje com a promotora de justiça, Valéria Scaranci, coordenadora estadual do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. Por que a lei de alienação parental está sendo colocada em xeque? A lei de alienação parental tem sido usada, lamentavelmente, por muitos como uma desculpa, como uma defesa para acusações de crimes sexuais. Não só aqui, no mundo inteiro. Isso tem sido denunciado nos Estados Unidos, tem sido denunciado
na Europa, tem sido denunciado em vários locais na América. A própria origem da síndrome da alienação parental, ela é muito questionada. Richard Gardner, que foi o autor da síndrome da alienação parental, em 1985, um perito que ele defendia muitos acusados de abuso sexual. E essa vinculação da síndrome da alienação parental com essas alegações que dizem falsas de abuso sexual é muito questionada, porque nós sabemos que estatisticamente 2 a 5% dessas notícias são falsas. A alienação parental, assim, quando se descarta com certeza que não houve abuso sexual, certeza, mas por um juiz criminal, certeza que não houve violência, quando se verifica que aquela rejeição, ela não tem razão nenhuma, assim. E aí sim, existe uma manipulação por parte da genitora. Como priorizar o bem-estar da criança? O que não está se avaliando é o seguinte: criança é pessoa, não é objeto. Não é vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Nós estamos despersonificando alguém, desconsiderando direitos humanos de uma pessoa. Você não é obrigada a estar com quem você não quer. Eu não sou, porque uma criança é. A questão aqui não é nem o pai nem a mãe. Nós estamos perdendo o foco da questão principal. Tanto faz os direitos do pai e os direitos da mãe. Nós temos que pensar na única pessoa que não consegue se defender, naquela criança. A gente vai para outras notícias nacionais. A Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro caça o mandato do governador Luiz Fernando Pezão e do vice Francisco Dornelles e determina a realização de novas eleições no estado. Pezão e Dornelles informaram que vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão. Enquanto isso, eles podem continuar no cargo. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral Fluminense, em 2014, empresas receberam benefícios financeiros em troca de doações para a campanha da chapa de Pezão e Dornelles ao governo do Rio. Pezão nega a acusação. General Motors e Volkswagen vão interromper parte da produção de veículos em São Paulo por até um mês. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a paralisação vai colocar em licença cerca de 15 mil funcionários de 3 fábricas das montadoras, em São José dos Campos e no ABC Paulista. O número equivale a cerca de 12% do total de empregados em fabricantes de veículos em janeiro no país. Justiça de São Paulo aceita a denúncia contra a dupla que agrediu e matou o ambulante Luiz Carlos Ruas dentro de uma estação do metrô na noite de Natal. O ambulante foi perseguido e espancado pelos 2 homens após defender um travesti no centro da cidade. O julgamento dos agressores foi marcado para o mês de abril. No mês passado, a Justiça já determinou que o metrô pague pensão mensal de R$ 2.200 para a mulher do ambulante. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o Reino Unido está mais perto da saída do bloco europeu, mas a Escócia pode ficar no caminho. E mais, o Brasil avança nas eliminatórias para o futebol, para o Mundial de Futebol de Areia, com goleada de 11 a 0. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. Mesmo sendo questionado por conflito de interesses, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ataca uma rede de lojas para defender a filha. Usando a conta pessoal dele no Twitter e a conta oficial da presidência, Trump lançou uma ofensiva contra a loja de departamentos que decidiu parar de vender produtos da marca de Ivanka Trump, filha do republicano. Além de se envolver numa nova polêmica, Trump ainda enfrentou críticas por ter escrito as mensagens em horário próximo à reunião diária com as agências de inteligência, na qual o presidente recebe informações sobre a situação internacional e potenciais riscos para os Estados Unidos. A Casa Branca foi questionada se Trump tuitava durante a reunião. Após 3 dias de discussões, a Câmara Baixa do Parlamento Britânico aprova sem emendas o plano da primeira-ministra Theresa May para o Brexit. O processo de saída do Reino Unido da União Europeia precisa ainda passar pela Câmara Alta. Enquanto isso, na Escócia, o parlamento local aprovou moção de efeito simbólico de oposição formal ao Brexit. Desde o referendo em que os britânicos optaram por deixar o bloco europeu, a Escócia ameaça realizar nova consulta popular para que o país deixe de fazer parte do Reino Unido.
Mais uma noite de tensão e violência na periferia de Paris. Moradores de Saint-Saint-Denis, bairro operário ao norte da capital francesa, protestam contra a violência policial. As manifestações começaram depois que o jovem negro de 22 anos foi agredido e estuprado por agentes durante uma abordagem de rotina. Em Aulnay-sous-Bois, cidade do subúrbio parisiense, também houve protestos. Carros foram queimados, 17 pessoas foram presas. Agora a gente vai para a hora do esporte. Cadu Cortez, bem-vindo, tudo bem? Tranquilo, Aldo. Salve. Muito bem, salve. Vamos à nossa hora de esporte desta quinta-feira, hoje. Então, vou dar uma olhada no relógio. Que relógio está apagado? Olha que beleza. Se acabou a bateria. Deve ter acabado agora, ainda bem que está lá. 23, saiu meu dedinho até aqui. 9, quinta-feira, meio-dia 23, com o relógio apagado. Boa tarde para você que está em casa. Vamos com um giro de informações das eliminatórias para o Mundial de Futebol de Areia e também o legado dos Jogos Olímpicos, hein? Acredite ou não, é verdade. Vamos ver. O Ministério do Esporte e o Comando do Exército assinaram nesta quarta um acordo de cooperação que estabelece as responsabilidades para o funcionamento e utilização do Complexo Esportivo de Deodoro, fechado desde a Rio 2016. A medida vai permitir a utilização dos equipamentos visando a prática esportiva de alto rendimento e o desenvolvimento de atividades de integração social. O Ministério não divulgou muitos detalhes sobre quais projetos serão implementados, mas sabe-se finalmente que será um legado para os atletas brasileiros e, sobretudo, para as futuras gerações de atletas do país. Nas eliminatórias para o Mundial de Futebol de Areia do Caribe, a seleção brasileira de futebol esteve em uma noite perfeita e humilhou o Peru em um duelo em Assunção, no Paraguai. Com 3 gols de Rodrigo, 2 de Maurício, Lucão e José Lucas e 1 de Boquinha e Bruno Xavier, o Brasil goleou por 11-0, manteve a invencibilidade de 26 jogos diante da Blanca e Roja, o primeiro lugar do seu grupo, e garantiu um lugar nas semifinais. Beleza, em bicicleta na areia, se nem sem jogar a bola aí sozinho, não tem como. Ontem a bola rolou também nos campos, né, para tudo quanto é lado, no Brasilzão, também na América Latina. Vamos ver a rodada de gols aí. Pela Primeira Liga, o Internacional venceu o Fluminense com um gol do jovem Charles e assumiu a ponta do Grupo A. O duelo entre os titulares do Flamengo contra os reservas do Grêmio, melhor para os rubro-negros. Everton e Berrio, 2-0 na estreia da Primeira Liga. Pela Copa do Brasil, o Sport passeou na etapa final e fechou o placar em 4-1 contra o CSA das Alagoas. Richelli, Rogério, Everton, Felipe e Thalisson fizeram para o Leão. Alex Henrique descontou. Na próxima fase, o Sport pega o 7 de Dourados. A Ponte Preta soube controlar a partida contra o Campinense e em 2 minutos definiu a classificação. William Potker e Lins, 2-0 placar final. O Corinthians passou fácil, 1-0, gol de Rodriguinho contra Caldense, em Poços de Caldas sem grandes sustos. Pela Copa Conmebol Libertadores, o Atlético Paranaense perdeu no tempo normal para o Milionários da Colômbia, 1-0, gol de John Duque, mas nos pênaltis, vitória por 4-2, com grande atuação do goleiro Everton. E o Botafogo precisava de um empate contra o Colo-Colo, e ele veio no finalzinho. Apesar do gol contra de Emerson, Rodrigo Pimpão salvou o futuro do time na competição. 1-1 e vaga garantida. E na próxima fase, na Copa do Brasil ainda, continua um jogo eliminatório apenas, mas o mando de campo vai acontecer por sorteio e se tiver empate não é o visitante não. Aí acontece a decisão por pênaltis. E para a gente fechar aquele imbróglio do Maracanã, é uma pena, o templo do futebol, o governo do estado do Rio de Janeiro aprovou concorrentes e autorizou a Odebrecht, que atualmente administra o Maracanã, a negociar com 2 empresas, a francesa Lagardère e a GL Eventos, a operarem ao lado da atual, a CSM Nada Contas, o que consta, né, o Nada Consta, nas 2 empresas, já foi publicado no Diário Oficial do Estado. As empresas oferecem em torno de 60 milhões de reais para poderem administrar o Maracanã. É uma pena que esteja desse jeito, a gente torce para que as coisas realmente caminhem e que o Maracanã não fique desse jeito completamente abandonado, sendo saqueado e literalmente ao relento, né? Isso aí. Obrigado, Cadu. Até amanhã. Até amanhã, Aldo. Valeu. O Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Você acompanha agora o JC Debate. O assunto hoje é a desigualdade no Brasil e no mundo. Uma ótima tarde para você.